Então, meus irmãs, minhas irmãs, vamos começar, né, nossos estudos de hoje. E nós, então, vamos ler o Evangelho, fazer alguma reflexão, e depois a Malvina faz a oração. O Evangelho é sempre para preparar o nosso ambiente para o nosso estudo. Aí depois o Daniel vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós já vimos várias nuances, vimos quanto esse conceito da reencarnação está no Novo Testamento, no Velho Testamento, né? E agora, nós vamos ver os argumentos aqui que se contrapõem ao que muitas pessoas dizem que a reencarnação ela enfraqueceria os laços de família, porque daí você teria quantas mães, quantos pais, quantos maridos, quantas esposas, né? E é verdade mesmo, né? Mas então, e que isso então enfraqueceria os laços de família. É que a gente encara a família, né? Mas essa família aqui, família corporal. Mas aí o tema é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, é o item 18, tá? Então, nós vamos ler aqui o que os espíritos dizem a respeito disso. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, essa que é a verdadeira família, né? Porque a família, pelos laços corporais, ela nem sempre vai refletir essa afinidade que nós vamos encontrar no mundo espiritual, né? Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, existe um magnetismo que nos une às pessoas com as quais nós temos afinidades. Então, os espíritos formam esses grupos de almas afins, que têm as mesmas ideias, que comungam dos mesmos ideais. E quando nós falamos isso, pode acontecer de existirem grupos afins, mas que eles têm afinidades e que não é pela generosidade, nem pela bondade, mas, enfim, né? São almas que têm as mesmas inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem, como amigos que voltam de uma viagem. A erraticidade, nós sabemos que é aquele ambiente, no espaço, em que nós ficamos aguardando uma nova experiência encarnatória, né? Reencarnatória. E então, ao desencarnarmos, nós gravitamos. E é a lei da gravitação. Então, nós temos um peso vibratório. Então, nós vamos gravitar para onde? Para onde estão todos aqueles que têm o nosso mesmo peso vibratório. Então, nós vamos encontrar quem? As almas com as quais nós temos afinidade. Vai acontecer de alguns amigos nossos, queridos, alguns amores,
irem diminuindo o seu peso vibratório, andando mais depressa, aprendendo mais. Então, eles, quando desencarnam, gravitam para regiões mais leves, e nós podemos ficar um pouco mais abaixo. Então, nós não vamos ter condição de conviver a miúde com eles, mas eles podem vir nos visitar, e fazem isso, né? Então, é mais fácil para eles virem nos visitar se nós estivermos em níveis vibratórios mais densos, mais baixos, né? Por isso que o ideal é nós caminharmos juntos com os nossos amores, né? Estarmos assim. Por isso que alguns espíritos ficam, vêm, reencarnam próximo das pessoas que eles amam para auxiliá-los, né? No seu próprio progresso, para que eles possam vir se unir a eles, passar da vida corporal. Muito comum espíritos mais nobres virem apressar o progresso das pessoas que eles amam, né? Então, muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então, nem sempre na mesma família, mas às vezes é num círculo de amizade, num círculo religioso, né? Quantas vezes nós encontramos afinidades fora daquele convívio doméstico? Porque, imagina, né? Deus confinar pessoas num ambiente menor, pequeno, que almas são essas que precisam estar ali o tempo todo para aprenderem a se amar? É porque provavelmente falta ali alguma afinidade. E algumas têm alguns méritos, outras têm outros, algumas têm algum potencial, aprender algumas coisas que vão ensinar para os outros, e assim vai haver essa troca de experiências na família, né? Então, é muito comum encontrarmos grandes conflitos na família, né? Por isso, porque na família nós temos que ficar mais, muito próximos, né? Às vezes confinados durante longo período, né? Durante um tempo longo, e aí vão aparecer ali os desafios. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Então, é o pensamento que nos une aos nossos amores, às almas que são afins, porque o pensamento, ele se propaga pelo fluido cósmico universal, né? O fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento. E nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, as almas que se amam, elas estão sempre unidas. Não tem como. Há um fio condutor que nos conecta, não é? Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Olha como que ele coloca aqui o que é a encarnação, né? O que é estar num corpo de carne, é estar prisioneiro, né? Aqueles que estão livres, ou seja, aqueles que estão na erraticidade, no mundo espiritual, eles velam, né? Ficam cuidando de nós aqui, né? São os espíritos familiares, os espíritos amigos, os nossos guias, não é? Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam, aquilo que a gente estava falando. Tem aqueles que, né, estão mais adiantados, andaram mais depressa, né? E então, eles vêm e nos intuem, querem que nós levemos até o final
os nossos programas, eles conhecem o nosso programa reencarnatório, então eles sabem quando nós estamos pegando atalhos, quando nós estamos tentando fugir ali dos desafios, né? E eles vêm, então, nos orientar, nos instruir. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo e nem as sombras das paixões, né? O ciúme, a inveja, né? Eu estava ouvindo uma senhora falando sobre a inveja, e ela então dizendo que o Chico Xavier dizia que ele corria dos invejosos, porque ele disse que a inveja ela é de uma vibração tão ruim, tão perniciosa, né? E que ele então ele procurava correr mesmo, né? Desse magnetismo pesado. O ciúme também é como um ácido que corrói aquele que sente primeiro, antes de. A inveja também, antes da pessoa conseguir contaminar o outro com seu magnetismo, é ela que vai sofrer, né? Então, conforme nós vamos nos depurando, né, essas sensações, porque ciúme, inveja, né, são os filhos aí do egoísmo, são sensações que nós precisamos ir depurando, e conforme então nós vamos depurando tudo isso, nós vamos transformando essas energias em energias mais saudáveis. E aí, quando nós chegamos no mundo espiritual, mais depurados, né, nós vamos nos encontrar com as pessoas que nós amamos e vamos nos reunir a eles. Às vezes, na encarnação, isso não é possível, mas é possível ocorrer na desencarnação. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Porque depois que nós passamos a amar alguém, né, aquilo é inquebrantável. Então, a tendência é que a nossa família espiritual ela vá aumentando cada vez mais com o passar do tempo. Mais espíritos vão se incorporando à nossa família espiritual, não é? E depois, famílias com famílias vão se reunindo, e dia chegará em que seremos uma grande família, né? Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única, que sobrevive à destruição do corpo. Então, aquelas afeições da matéria, aquelas relações que foram estabelecidas, às vezes ainda pessoa muito jovem, com a precipitação, né? Mais voltada assim para algum interesse pessoal, paixões mesmo. Às vezes a pessoa quer sair da casa do pai, quer sair da casa da mãe, tem problemas com a família, e aí casa, e acha que vai resolver seu problema casando, né? E aí ela, o que vai acontecer, né? Ela vai arrumar para ela mais um problema, porque aquela afeição não é real. Havia um interesse ali, não é? Então, a afeição real é aquela de alma a alma. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, pelas sensações, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, é por essa razão que muitas uniões, elas permanecem
na Terra por várias razões, mas não são razões, razões de sentimentos mais estáveis, né? Então, conforme ocorre a desencarnação, vai cada um para o seu lado. Então, não é que a reencarnação rompe o laço de família. É que se não existe o amor, muitas vezes esses laços se rompem já na encarnação atual mesmo, né? Há pessoas que se toleram dentro de casa, né? Duráveis somente o são as afeições espirituais. Somente essas duram. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Então, é aquilo que eu estava falando, às vezes tem mulheres que casam para sair do jugo da família, né? Para sair da casa dos pais, porque não suporta a mãe, porque tem que trabalhar muito em casa, e aí procura no casamento uma liberdade, ou enfim, uma segurança, né? Às vezes uma segurança, é no casamento. E aí, quando ela tem essa segurança, então, o que acontece, né? Parece que a afeição mesmo, ela não perdura mais. E a pessoa se fixa mais naquilo que era o seu objetivo. Os casamentos por interesse financeiro mesmo que tem, né? Material. Não é? E quantas uniões que se mantêm também para não dividir patrimônio, para isso, aquilo, outro, né? Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre, né? No mundo dos espíritos não vai haver essas natureza, essas afeições de natureza puramente carnal, não é? Nós vemos em nosso lar, quando André Luiz ele vai visitar o Tobias, que é um enfermeiro que ele tinha conhecido lá, né, e se tornou grande amigo dele. Então, chega um momento que o André Luiz pode sair, pode passar o final de semana fora, tal, ele também não tem afeições ali em nosso lar, ele faz amigos ali. E o Tobias, então, chama ele para ir visitá-lo. Em nosso lar é uma colônia espiritual, que ainda está na região umbralina, evidentemente que é uma colônia, ela ainda é uma colônia de transição, muitas almas vão para lá aguardar a reencarnação, mas já é um local de muito conforto, né? Já é, vamos dizer assim, um paraíso, né? Comparando com o que a gente vive na Terra. E ele, então, mas existem as famílias, as casas, e eu digo sempre que uma pessoa que vem conhecer o Espiritismo, nós não devemos ir dando logo o livro Nosso Lar para ela ler, né? A menos que ela já seja uma alma bem madura, senão ela vai achar muito estranho, porque a religião, nos últimos 2000 anos, infelizmente, ela não nos deu os fundamentos da vida espiritual. Então, todo mundo pensa no paraíso sem ter um raciocínio abstrato a respeito do paraíso, né? Não conseguimos imaginar como seria isso, então é uma coisa que não tem forma. Mas, enfim, então ele chega na casa de Tobias e ele se surpreende, porque o Tobias convive com duas mulheres, né? Uma era a primeira esposa dele na Terra, então ela desencarnou cedo, e ele contraiu segundas núpcias, ficou viúvo, casou de novo, depois todos morrem, gravitam para o nosso lar, e então essa segunda esposa, ela está morando ali com eles, mas
a primeira esposa era com quem ele realmente tinha afinidade. E o André Luiz fica meio escandalizado com isso, né? E vocês imaginam escrever um livro desse, lá na década de 1940, 50, né? Imagina, né? Realmente, por essa razão, esse livro ficou tanto tempo para ser publicado. Mas aí o Tobias explica que essa segunda esposa, ela tinha alguém com o qual ela tinha uma afinidade real e verdadeira, que a união deles teve um objetivo mais de manter ali, ela ajudá-lo na estrutura da família e tantas coisas, e que, inclusive, o companheiro verdadeiro dela havia reencarnado e que em breve ela reencarnaria e eles iriam se unir na Terra. Então, fazendo, então, finalmente um casamento de almas afins, né? O que é muito raro na Terra, muito raro. Né? No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, ou antipáticos que têm ideias antagônicas. Antipático não significa que eles antipático não significa que eles não se gostem ou não as ideias são antagônicas. É isso, né? A gente está vendo muito isso hoje em dia, né? Só tem ideologias diferentes. Mas podem ser almas estranhas, completamente estranhas, nunca se viram antes, né? Então, eles reencarnam com o duplo objetivo de servir de provas para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhe dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então, nós vemos que também as raças começam pouco a pouco a se mesclarem. O Brasil é o maior exemplo de miscigenação da Terra, né? É onde nós temos povos de todas as regiões do nosso planeta, que vêm encarnados ainda para cá e muitos desencarnados, porque é uma terra nova, mas Jesus decidiu que seria assim o Brasil, que o Brasil ele seria o berço, né, dos povos da Europa, dos povos sofridos, aqueles que foram vítimas ali na Revolução Francesa, muitas vítimas das Inquisições, as almas simples também, né, dos africanos que acabaram vindo de uma forma muito desnecessária, não era para ter sido acontecido desse jeito, mas enfim, aconteceu. Então, o Brasil existe essa mistura do europeu ali mais, vamos dizer assim, nós podemos dar um rosto ali aos portugueses, né? Dos africanos e os índios
que já estavam aqui. Então, há essa mistura imensa, né? E isso vai criando uma gene, né? Um gene completamente diferente de todos os outros povos, já mostrando, né, o futuro da humanidade, em que nós venhamos a nos ver a todos como irmãos, não é? Então, pedi aí para a Malvina fazer a nossa oração e depois o Daniel fazer o nosso estudo. Pode ser, Malvina? Vamos lá, boa noite a todos. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele que acolha todos nós com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz. Jesus, te peço por todas essas pessoas que estão em dificuldades, desencarnes, de acidente, de enchente. O nosso Brasil e o nosso mundo está com muitas dificuldades nesse momento. Te pedimos, Senhor, por essas guerras que não terminam, por todo esse sofrimento que as pessoas estão passando. Alivia, Senhor, a cada um com o teu amor, com a tua luz. Jesus, te peço por aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, que chegue até eles uma mão amiga para socorrer, levando uma sopa quentinha, um agasalho para tirar o frio. Seja Jesus com todos que estão em sofrimento. Neste momento, peço por todos aqueles que desencarnaram, que sejam, Senhor, acolhidos por Ti, levados para os hospitais, para serem socorridos e que eles lá possam se tratar, se melhorarem. Mestre Jesus, nesse instante, peço pelos meus amigos, meus familiares, que todos nós possamos, Jesus, todo dia contar com a sua presença em nossas vidas. Jesus, te peço por aqui, pelos hospitais, os que lá estão com doenças até incuráveis, que eles sejam, Senhor, acolhidos pelos médicos, as enfermeiras e até as pessoas que lá estão, que fazem a limpeza, que são muito importantes para o funcionamento do trabalho de todos. Peço, Jesus, pelas creches, os orfanatos, os hospícios, também pelos presídios, que a tua luz, Senhor, a espiritualidade amiga possa visitar esses ambientes, deixando lá a paz, o conselho espiritual de cada um. Que possamos, Senhor, contar sempre com a sua presença em nossas vidas, para que sigamos aprendendo sempre um pouco mais e que a união se faça entre nós, os nossos companheiros de estudo. Obrigada, Jesus, e esteja conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Passando a palavra aí para o Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Então, Está um pouquinho baixinho. deixa eu ver se Tá bom agora. aproximar aqui mais. Bom, vamos continuar então de onde paramos, né? Paramos na questão 162, no trecho referente à separação da alma e do corpo, né? Então vamos dar continuidade agora.
no item perturbação espiritual. Né? É um trecho pequeno, dependendo, a gente pode até iniciar um novo capítulo depois, se não bater o horário, mas aí a gente vê de acordo com o desenrolar aqui do estudo, né? Então, iniciando aqui esse perturbação espiritual, questão 163. Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E aí os espíritos respondem: imediatamente não há bem o termo. A alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Perturbação, nesse caso aí, não necessariamente algo ruim, né? Perturbação, confusão, um estado de transição, digamos assim, né? E aí, como a gente vai ver nas perguntas que se seguem, esse estado aí de confusão vai pender para algo negativo ou positivo de acordo com as características do espírito, não só do espírito, mas de como se sucedeu a morte, né? O processo de desencarnação dele. Então, questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é de mesmo grau e da mesma duração para os espíritos? E a resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, aguarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Aguarda não, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, interessante que ele fala, o homem, aquele que já está purificado, se reconhece imediatamente, pois ele já se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Então, é como se ele, mesmo ele estando vivo, antes, né, daquilo que provocou o desencarne, seja o que for, né, um acidente ou a própria exaustão da vitalidade do corpo, ou morte natural, se esse indivíduo ele já tem uma vida em que ele deu mais valor às questões espirituais, então ele já se desligou muito da matéria. Então a morte, ela não vai ter nada para ensinar a ele naquele momento, né? Então ele é um espírito que já está, inconscientemente ele já tem uma consciência do mundo espiritual. Então, quando o fenômeno acontece, não vai causar tanta estranheza, né? Ao passo que os indivíduos que só param para pensar na morte quando ela de fato está prestes a acontecer, aí nós temos um problema, né? Porque o espírito ele não se acostumou com a ideia da morte. Se eu não me engano, até mais para frente é falado isso. Então, o espírito passou, vamos supor, 80 anos da vida dele, ou menos se for um caso de morte violenta ou morte acidental, simplesmente sem refletir sobre isso, né? E sem refletir sobre isso, ele vai vivendo de forma instintiva, através das sensações, para obter sensações, para obter poder, para obter colocações sociais. E é isso que faz com que o espírito fique cada vez mais aprisionado ao corpo, né? Não só o corpo, mas a matéria em si. Faz com que, depois do desencarne, ele não possa gravitar para ambientes mais sutis, né? Isso porque toda a psicosfera daquele indivíduo, ela orbita em torno de matéria, né? Então, se ele olha um carro, o carro que pertenceu a ele, por exemplo, para ele é dele, né? Então, assim, ele seria um traje de alguém usufruindo daquele bem que não é dele. Isso acontece muito. Os processos de obsessão, né, são tempos mais variados, né? Mas é muito comum também você ter donos de grandes propriedades
os antigos fazendeiros, né, os antigos aristocratas, né, que eram os seus bens ali ser vilipendiados, né, ser dividido, ou ser usurpado por outras pessoas, e aí ele fica lá obsidiando aquela pessoa, né? Então, às vezes um indivíduo morreu numa casa, teve uma morte súbita ali e tal, aquela casa já passou anos que ele morreu, aquela casa já foi a leilão, não tinha herdeiro, alguém já adquiriu, e aquele espírito não aceita isso, né? Então ele está totalmente com a ideia fixa na matéria, né? Pode ser uma casa, pode ser objetos, pode ser joias, pode ser tesouros, né? E é isso que dificulta muito você tirar esse espírito dessa condição, né? Vários espíritos que já fizeram as reflexões necessárias, o ouro, por exemplo, literalmente o ouro, o metal, ele é pura e simplesmente um elemento da natureza. O espírito puro, ele olha para uma joia de ouro da mesma forma que ele olha para um grão de uma semente de uma fruta. Ele dá o mesmo valor para ele, ele nunca vai, sabe, perder a vida dele por um pedaço de ouro, assim como nós não entraríamos em discussão ou em complicações por uma semente de goiaba, por exemplo, por uma fruta qualquer. Mas o ouro, ele nada mais é do que um elemento da natureza, que é extremamente abundante no universo, né? Na Terra é difícil achar, então existe um valor agregado a isso, né? As pessoas ficam muito cobiçadas, né? Elas querem, mas para o espírito que já entende que isso nada mais é do que um elemento da natureza, assim como qualquer outro, é possível que existam, por exemplo, planetas feitos de ouro. Qual a utilidade disso? O espírito não está nem aí para isso. Uma vez que essa informação chega a ele, o ouro perde todo o sentido. Ele fala, cara, não tem tudo bem, tem as aplicações ali para fazer joia lá na Terra, mas eu não vou perder meu tempo me fixando nisso, né? É por isso que perde o sentido para eles, para os espíritos puros, né? Então eles não dão mais a atenção a essas coisas. Para a gente é chocante pensar isso, mas para um espírito amadurecido não é, né? O carro, para ele, um carro que para muitas pessoas é algo de um valor, status, para eles é um objeto que te auxilia ali de um lado para o outro. Ele não faz qualquer questão de ter algo, né? Uma casa, imagina um espírito puro que sabe ou que já viu de forma direta ou indireta mundos superiores. Aí ele fala, nossa, olha só, eu quero habitar esse lugar. Aí ele olha para o lado e vê uma mansão aqui da Terra. O que essa mansão representa a longo prazo para os espíritos, né? Que podem habitar mundos muito superiores, né? Com uma natureza divinizada. Não passa a não ser nada. Então, esses espíritos inconscientemente já têm essas ideias dentro deles e eles amadurecem essas ideias ao longo das vidas, da vida encarnada deles. E é por isso que no momento da desencarnação é muito mais rápido essa perturbação que aparece, esse pequeno momento de transiência ou de transiente ou de transição é muito mais rápido para esses espíritos, né? Ele vai ocorrer, querendo ou não, porque o espírito estava encarnado, então tinha um corpo ali que fazia uma conexão com o espírito através de outras camadas sutis, né, de matéria, de energia. Então, quando esse laço é rompido, é óbvio que pode ocorrer ali um momento ali de confusão, mas deve ser muito rápido, né? Para quem já fez cirurgia e teve que ficar inconsciente, teve que tomar anestesia geral, é possível, na minha opinião, seria algo parecido com isso, o processo da morte, né? Você está lá, consciente, deitado na cama, o médico vem, aplica, aí vai dando uma sonolência, você perde totalmente consciência e você acorda horas depois, e aí no momento que você acorda,
você ainda está meio confuso e tal, mas em minutos ali você já está totalmente consciente de que você fez uma cirurgia, de que acabou, que você está bem. Então deve ser muito parecido com isso. Deve ser bem parecido com isso. Para os espíritos mais amadurecidos, né? Para os espíritos que, como já foi falado na resposta aí, estão mais... deram mais atenção à matéria, né? Estão mais presos à matéria, isso aí vai levar bem mais tempo e vai ser bem mais sofrido. Questão 165. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Resposta: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. O espiritismo, ele é algo complexo, né? Ele mistura ciência com religião, com filosofia. Então, existem muitos benefícios, né? Então, o espiritismo, digamos assim, é algo que encapsula dentro dele muito conhecimento, né? E todo conhecimento vai servir de catapulta, né, para os indivíduos, né? Qualquer conhecimento filosófico e tal vai ter um impacto positivo nas pessoas, né, nos espíritos. E o espiritismo é um tipo de conhecimento que é muito focado, né? É um conhecimento específico da vida dos espíritos, da vida depois da morte, do mundo espiritual, das questões, das relações entre as pessoas, como foi falado no Evangelho aí, dos laços, dos laços familiares, os laços de amizade, como são feitos e tal. Então, isso tudo gera para as pessoas que estão dentro da doutrina e que praticam a doutrina, gera muita consolação, muito entendimento, diminui conflitos, diminui dores, diminui a chance de você praticar o mal, diminui a chance de você se vingar, porque essas são as coisas que mais geram repercussão negativa para o espírito, a vingança e a prática do mal, né? Quando você tem uma noção real de que você pode estar sofrendo por questões, por débitos seus, que você precisa mesmo expurgar aquelas energias ruins, ou porque os outros, né, estão em um patamar que você precisa compreender, porque às vezes você já esteve nesse patamar que está inferior ainda. Então, tudo isso diminui as probabilidades de você reagir de forma a aumentar os problemas, né? A botar mais lenha na fogueira, porque estar encarnado é isso, né? Problema para todo lado. Mas quando você tem esses conhecimentos, você vai ser um indivíduo a menos a colocar lenha na fogueira. Essa é mais ou menos a minha visão. As pessoas que não têm esse conhecimento, elas são muito reativas. Principalmente aquelas que têm um senso de justiça muito afinado, mas uma justiça muito material. Então, elas ficam muito impactadas com qualquer coisa que aconteça, seja no mundo da política, seja em questões da justiça social mesmo, questões de roubo, de furto. Isso gera isso gera uma sensação muito ruim para essas pessoas que têm um senso de justiça, muito material, porque isso impacta de forma muito negativa a vida delas. Isso acaba gerando muito desgosto na vida dessas pessoas. A partir do momento que você começa a ampliar a sua ótica em cima dessas questões, isso através do espiritismo facilita muito, né? Você começa a ter uma experiência melhor de vida, porque você olha para esses fenômenos como algo natural, não necessário, mas natural, né? Você vê que provavelmente você já esteve nessa posição antes, né? Então, você não pode fazer vista grossa, mas a gente também não pode julgar essas pessoas que fazem isso e tal. Óbvio que devemos ter o nosso... dar todo o nosso empenho para o progresso da humanidade, em todos os aspectos, progresso da sociedade, mas com o conhecimento do espiritismo, a gente faz isso de uma forma
mais, mais gostosa, digamos assim, né? Porque a gente consegue ver as questões de uma forma mais profunda, né? O que está por trás de todas essas dores, de todas essas questões sociais, políticas que nós temos, né? Então, a gente acaba colhendo os frutos, né, de ter uma experiência mais saborosa da vida, né? Então, tem um comentário aqui razoavelmente grande de Kardec, que eu vou ler agora, ainda sobre a questão 65, né? Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo, precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Mais ou menos o que eu falei sobre a cirurgia, né? Para quem já teve essa experiência de ter que tomar anestesia geral, deve ser algo parecido com isso. Continuando. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar. E à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então, a questão da influência da matéria, né? Porque para que a gente esteja encarnado e que a gente não tenha memória do passado, de outras encarnações, de outras figuras, de outras pessoas, às vezes pessoas da nossa família podem ter sido pessoas que nos fizeram muito mal e vice-versa, a gente pode ter feito muito mal para outras pessoas, isso geraria em nós um sentimento de muita vergonha, e enxergar no irmão alguém que te fez muito mal pode despertar um sentimento de muito ódio. Então, é óbvio que a reencarnação tem mecanismos para bloquear essas possibilidades, né? Então, isso é feito pela matéria, né? Então, a matéria bloqueia o acesso do espírito a essas lembranças, essas faculdades, né? Então, é óbvio que durante a morte, enquanto está se rompendo esse vínculo da matéria com o espírito, você fica confuso, justamente porque você está liberando a memória, digamos assim, do HD ali, né, do computador, está fazendo uma limpeza ali, e aí depois fica tudo mais rápido, tudo mais né, muito mais dinâmico, né, a consciência se amplia, a capacidade de entendimento se amplia, né? Então, é preciso que tenha total afastamento, né, da questão material, né? Também, para as pessoas que já tiveram experiência de desdobramento durante o sono, ou também aquela questão da paralisia do sono, que nada mais é que um estado intermediário entre a emancipação do espírito ali, né? Você tem aquela sensação de paralisia, isso ocorre porque o espírito está muito próximo ao corpo. À medida que o indivíduo vai se distanciando do corpo, você começa a recobrar os movimentos, né? Então, muitas pessoas que desdobram, antes delas terem o desdobramento pleno, elas têm o que se chama de paralisia do sono, pela medicina atual, chama-se de paralisia do sono, que é aquele estado que às vezes você acorda à noite e não consegue se mover, não consegue se mexer, né? Então, você está num estado intermediário, meio acordado, meio... Então, o espírito está numa transição ali, ele não está totalmente ali comandando o corpo, mas também não está totalmente liberto do corpo para ir... Alguém levantou a mão? Fora essa, se você clicou aí para perguntar alguma coisa, pode perguntar. Ô, Daniel, alguns anos atrás, em torno de uns 10 anos atrás, eu morava em Belo Horizonte ainda, né? Estava frequentando Paz e Harmonia, e aconteceu algo assim, foi a primeira e única vez, muito assustador. Eu levantei da minha cama logo cedo e fui em direção à porta para
logo cedo é o que eu estou dizendo. Eu acordei, levantei, fui em direção à porta do meu quarto, abri a porta. Quando eu abri a porta, que eu olhei, eu estava deitada na minha cama. Eu dei um grito tão assustador que eu acordei. E acordei os meus filhos também. Então, foi um momento para mim muito complicado. Porque eu nunca tinha vivenciado isso. E não tinha conhecimento. Aliás, tinha conhecimento, mas jamais imaginaria que fosse acontecer comigo. E eu busquei ajuda à noite. No Paz e Harmonia, me explicaram e tal. Então, esse desdobramento me assustou muitíssimo. E eu pedi muito a Deus que não deixasse de novo acontecer comigo, porque eu não estava preparada. Eu não estava. E hoje eu me arrependo, porque eu deveria ter trabalhado essa condição, ter estudado tudo isso. Mas, enfim, outros achavam que não era o momento de trabalhar essa condição. E eu estagnei. E fiquei parada e nunca mais aconteceu. Então, assim, na verdade, se foi um desdobramento, e se for a passagem da desencarnação, por isso, e o espírito não tiver uma certa evolução, um certo conhecimento, eu acredito, Daniel, que ele se assuste sim. Sim. Tendo uma anestesia geral, uma pessoa, né, uma comparação que você fez foi muito, muito clara, muito boa, porque o espírito consciente e estruturado, não profundo conhecedor, mas conhecedor de algo já ajudaria muito nessa transição. Porque eu me vi muito assustada. Tanto eu gritei que eu acordei com esse grito e acordei os meus filhos. Gente, foi assim, não foi uma sensação, foi um sentimento de morte. Eu vi meu corpo na cama. Uhum. Foi. Mas é por isso que eu toquei no assunto, porque é pertinente, né? Então, de fato, é isso. A pessoa se assusta mesmo, né? Então, assim, muita gente não acredita, por isso que eu falei paralisia do sono, né, pela medicina e tal, muita gente não acredita até a hora que acontece com ela. Que ela vê o próprio corpo, que ela vê outras entidades pela cara. Aí ela vai correr atrás de espiritismo, de tudo, né? Mas é isso, né? As pessoas têm que passar por isso para elas poderem. Não o seu caso, eu tô falando as pessoas que são céticas, né? Às vezes você vai falar isso e a pessoa, né, fala, não, você estava dormindo e você alucinou e tal, cara. Mas a hora que a pessoa passa, aí ela vê que é diferente mesmo, que ela está vendo literalmente o corpo dela, que ela está vendo outras pessoas ali, ela está ouvindo vozes na casa e tal. Então é complicado, é isso, né? Então, o que eu estava querendo dizer é que a influência do corpo atrapalha, né? Então, você, graças a Deus, aí você não passou pela paralisia do sono, que é mais assustador ainda, que é um momento que você não consegue se mexer na cama e tal, é muito desagradável. Você geralmente fica respirando muito, hiperventilando, né? Você geralmente está em posições horríveis, então é muito ruim. E aí você precisa se concentrar, relaxar, fazer prece, aí o espírito sai. Ele se afasta do corpo. Quando ele se afasta do corpo, você recobra todos os movimentos do corpo. Do corpo não, perdão. Todos os movimentos assim do espírito, né? Você consegue se mover, você consegue andar, você consegue transitar pela casa. E quando você se aproxima muito do corpo, você fica meio engessado. E aí esses são relatos que eu já vi, né? Então, porque o corpo ele tem essa capacidade de influenciar muito no espírito, né? Então, continuando aqui. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram, né? Então, as pessoas que já tiveram contato com a doutrina, que já tinham, né, uma imaginação de como que eram as coisas, elas rapidamente conseguem perceber o que está acontecendo.
Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero da morte. No caso da morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo e conhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Então, uma pessoa que às vezes acorda desdobrada, se ela não perceber que ela está desdobrada, ela pode ser que ela vá em direção à porta e ela colida com a porta, porque, na verdade, a mente dela está criando isso. Se ela perceber que ela está em espírito, ela atravessa a porta, atravessa a parede, a matéria não tem qualquer, nesse caso, né, a matéria inerte, aí ela não tem, ela não consegue influenciar o espírito, então o espírito consegue transitar pela casa e tal. Por isso que muita gente que desdobra, ela anda pela casa, ela sente até o chão, né, ela vai andando. Mas isso é porque são as impressões da mente, né? Se ela perceber, ela pode simplesmente deslizar, volitar, né? Então, essa aqui é a questão, né? Continuando. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem em dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse fato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Apesar da perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado ou só se preocupa com os que lhe interessam. Até passou aí 1 minuto. E aí eu... Muito bom, Daniel. Excelente. Essa coisa do desdobramento, né? Você tem muita experiência disso, né, Daniel? Não é? Meu pai também, ele tinha muito dessa, né, essa coisa aí do sono. Mas, enfim, o Espiritismo vem nos trazer tanta luz, né?
Então, vamos fazer a nossa oração. Pedir para a Ivone. Ivone, você pode fazer a nossa oração final? Posso sim. Tá bom. Obrigada, Daniel. Excelente. Muito bom. Muito obrigada. Fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia, de mais uma noite nesse estudo com amigos. E os laços vão cada vez mais se fortalecendo. Senhor Jesus, ampara, acolha e proteja os nossos filhos, nossos companheiros, companheiras, os trabalhadores da casa espírita, casa do caminho, que dedicam seu amor, seu tempo e o compromisso que eles têm. Fortaleça o Senhor na fé, na coragem da fé, que essa vem do coração. Jesus amado, olhai pelo Brasil, pátria do Evangelho, olhai pelo nosso planeta Terra, acolha todos nessa passagem coletiva. Pouquíssimos entendem. Acolha a Bruna Emanuele, que foi decapitada e queimada pelo ex-companheiro aqui em Três Marias. Ela, com certeza, nesse momento, Senhor Jesus, deve estar em sono profundo, apegada à filha, à mãe, e que o despertar dela, Senhor Jesus, seja acolhido e amparado pelos bons espíritos, pelos espíritos de paz, de acalento, e que ela fique tranquila. Estarás nos braços do Pai, cumpriu sua missão aqui na Terra, o seu planejamento reencarnatório, de muita luta, de muitas dores. Possamos, Senhor Jesus, cada dia mais nos esforçar em trabalhar no bem, dedicarmos o nosso tempo ao bem, o nosso dia ao bem. Possamos, Senhor Jesus, jamais deixar de acolher aquele irmão que bate a porta pedindo um copo com água. Os moradores de rua, os hospitais, as prisões, as clínicas psiquiátricas clandestinas. Senhor Jesus, olhai para o nosso presidente e que ele seja um homem de bem, que ele se torne um homem de bem, acolhendo esse povo brasileiro tão sofredor, tão guerreiro, tão bem-humorado, tão criativo. Esteja sempre conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.